Isso aqui é elaborado. Mesmo esse aqui, esse nosso, esse corpinho que a gente usa aqui, ele teve uma elaboração. Existe uma ordem no meio desse caos. Existe, né? Agora, como isso aqui é um caos hoje nisso, talvez seja uma outra história, uma outra conversa para um outro podcast, mas dentro disso tudo que você está falando, alguns espiritualistas tal, torcem o nariz, eles torcem o nariz exatamente, mas não é culpa deles. E não é culpa nossa. Nós estamos aqui e fomos ensinados com determinadas coisas, igual esse negócio, chinelo virado a mãe morre. Então você sempre teve um monte de coisa. Teve um podcast que eu tava com Semente, e ele me chamou para ser co-host. E foi muito interessante isso. Porque eu tava com aquele menino, eu chamo ele de menino, o que é ufólogo lá, ele é super inteligente, o Edson Boaventura. Boaventura. O Edson é uma graça, né, cara? Assim, ele é muito estudioso, ele é muito tarefeiro. E eu tava de co-host e é bom usar isso aí como exemplo, é bacana, porque tá até gravado isso. Tava o Semente e eu, nós estamos falando, e ele tava falando, não, mas é ufologia, não é uma ufologia espiritual. E na minha cabeça, na verdade, não entra, porque assim, primeiro eu não sou contatado, eu sou cobaia, depois você me pergunta sobre isso, eu te explico. Então, eu sou contatado. Não, você é cobaia. Cobaia no sentido também do ratinho, mas em outros sentidos também. Que nem você falar, você nasceu desse jeito e tal, você já é diferente, porque na verdade o meu contrato era para eu me dispor, inclusive, do físico, para que fosse estudado o físico junto com a consciência encarnada, para fazer testes para ver como é que funciona. A gente se predispõe a isso. Você, ele, todos nós. O fato de você falar, vou montar um negócio chamando que era exatamente. Por que você está exatamente agora fazendo isso? Porque tem a questão do outro salto. Isso não é nem bom nem ruim, simplesmente é, né? E aí eu estava lá no podcast com ele, eu só dei essa volta só para poder explicar isso. E aí ele estava falando sobre isso, eu falei, Edson, vamos lá. Você está falando sobre isso. Se nós pegarmos esse celular aqui, eu e você, a gente vai lá para século XVI, lá, 1500 e bolinha lá, ou vamos lá na época que o Einstein era novinho. Tenta explicar isso daqui naquela época. Primeiro assim, eu falo com você pelo que aqui? Por uma onda, né? É uma onda. Você tá vendo a onda? Não tô vendo a onda, mas eu não consigo me comunicar com você? Consigo. Você não tem onda cerebral? Você vê onda cerebral? Não vê. Então, assim, tudo que você fala que é espírito, é que a gente coloca espiritual, parece que fica uma coisa que não é tangível. E é tangível, e é uma tecnologia, só que nós não conhecemos. É simples assim. É que você fala tecnologia, parece que é uma coisa, tecnologia está ligada a coisas muito físicas, né? A hardware. Mas vamos falar de tecnologia de software, vamos dizer assim. E aí eu falei para ele, cara, vamos tentar explicar isso daqui para um cara que tinha uma cabeça aberta lá em 1500, Copérnico, vamos tentar explicar isso para o Copérnico, vai. Que era o cara que falou do heliocentrismo, tal, não sei o quê. Vamos explicar para ele. Ele não vai parametrar, ele não vai ter parâmetro para entender o que é isso aqui. Ah, isso daqui é micro-onda. O que é micro-onda? Ah, isso aqui a gente lança satélite para ficar orbitando a Terra. O que é satélite? Ah, lançado por foguete. O que é foguete? Propulsão foguete. Os caras não tem parâmetro. Então, assim, toda vez que você fala é uma ufologia espiritualista, não é espiritualista. Eles têm uma tecnologia, talvez mental, de propulsão de ondas, alguma coisa assim, que chega até nós, só que quando... Ezequiel 10, da Bíblia. O próprio Ezequiel. Né? O Ezequiel, quando ele descreve a nave descendo, ele fala que aqueles seres pareciam Elohims. E eles tinham duas faces, uma face dentro da outra. Cara, uma face dentro da outra, o cara tava com um capacete, a cara dentro do capacete. Então, assim, e aí que começa essa coisa, mas eles tinham luzes, pareciam anjos. Tinha luz, porque de repente o cara devia ter alguma coisa com luz tal, para projetar ele, para transportar ele, plasmático, não importa, mas não é. Aí o espiritual pra gente fica uma coisa muito que você não consegue pegar, e aí você fica pagando determinado tributo para uma coisa dessa, né, fazendo assim, quando na verdade a sua própria consciência já é assim, entendeu? E veja bem o que eu tô falando, essa é uma discussão, olha, nunca vi isso na minha cabeça que eu vou falar agora. Valeu.
Essa é uma discussão que só existe aqui no planeta Terra. Você entendeu o nível de aprisionamento nosso? Isso só é discutido aqui aí não, porque as pessoas... Você, enquanto consciência em outro lugar, não tem esse tipo de coisa. Porque você simplesmente é. Você não está nem sujeito a tempo e nem espaço. Dá para entender isso? Uhum. Né? Então, assim, é uma questão assim, aí fica tudo muito religioso, né? Muito. Vou te dar um exemplo. Eu falei para você de México até antes da gente entrar. E aqui é um espaço xamânico que a gente estava até conversando, né? O xamanismo talvez seja a primeira manifestação do ser humano enquanto ele está na roupinha aqui, né? Adâmica, de contato com alguma outra coisa, tipo, opa, né? Colocar a cara para fora da água aqui, opa, como é que é isso? Como é que funciona, né? E o que eu aprendi, inclusive, com alguns desses no México, lá perto de Sacbet, é exatamente sobre esse tema, né? Como você consegue se conectar ao que você é para você poder experienciar isso aqui. Porque essa experiência aqui, ela é muito louca. Eu vou falar um negócio que foi muito legal, que aconteceu comigo uma vez, só para você entender isso. Isso eu já falei em outros podcasts. Eu, de repente, chego num lugar, eu deito, durmo, chego num lugar, não sei se eu estava fisicamente ou não, porque é difícil você saber muitas vezes quando te pegam, né? Só uma vez que eu consegui entender que eu estava físico, porque quando me largaram eu bati na cama, porque eu estava um pouco mais alto na cama, né? Eu estava sentado, eu chego num lugar, só que eu chego num lugar com a consciência. Opa, total, total, que é raríssimo acontecer isso comigo, mas algumas vezes aconteceram. Eu desperto ali naquele lugar, eu falei, opa, eu não conseguia mexer meu braço, eu senti que tinham mexido aqui no meu dedo, como se tivessem tirado uma amostra do meu dedo, tinham dois seres ali, na frente, tinha como se fosse, eu estava dentro de um, tipo de um domo, né, era uma bolha, até eu sempre falo isso, parecia uma bolha de sabão, e os dois estavam ali, e eles estavam mexendo com alguma coisa que talvez eles tinham tirado de mim, vendo ali, analisando, alguma coisa assim. Quando eles perceberam que eu tomei consciência de onde eu estava, os dois meio que viraram para mim. E no mesmo momento em que eu pensei, em que dimensão que eu tô? Aí eles olharam para mim e passaram, não, você não está em dimensão nenhuma, aqui não é outra dimensão. Por isso que eu talvez achei que eu pudesse estar lá fisicamente. Mas beleza. Aqui não é uma outra dimensão. Você achou que era uma projeção, mas na verdade o corpo... Não, eu não achei nada na hora, porque na hora não dá tempo de você. É tudo muito osmótico, é tudo muito. Porque esse tipo de coisa, quando acontece que é raro, é a sensação. Como é que eu vou explicar? Algumas vezes que me aconteceu isso, eu achei que eu tivesse desencarnado. Falei, opa, já desencarnei. Então tô aqui, porque você tá tão Não consegue cônscio. nem... Não, você se toca, não, ao contrário. Como você se toca, você pensa assim, desencarnei. Porque eu não tô no meu estado na Terra. Opa, eu apareci aqui é outra coisa, não tô na minha casa, não tô desencarnei. Porque você continua sendo o que você é. Esse é um estágio meu, eu não sei, é que eu não manjo de palavras essas coisas assim, de projeção, de estar em outro lugar, que é o estágio 3 que eu chamo. Tem o estágio 1, que eu me vejo lá fazendo, o estágio 2, que eu não me vejo fazendo, eu estou lá fazendo, mas não interajo, o estágio 3, que é, opa, tô aqui, cheguei, como se eu tivesse fechado e aberto o olho, tô aqui num outro país, me projetei para um outro lugar. Eu estava projetado nesse lugar. Só que eu não fui projetado, acho que eu fui levado, óbvio, porque nunca é daqui para lá, é sempre de lá para cá. Quem manda, eu não falo assim, agora eu vou para. Não, eu não tenho isso. Se eu falar isso é mentira. Mas algumas vezes que eu fui levado para alguns lugares nesse estágio, esse foi um que aconteceu. E por que eu quero contar esse? Porque esse foi muito interessante, que é sobre esse tema que nós estamos falando. Tô lá sentado, com a mão assim, não conseguia mexer meu braço, mas não me incomodava. Não é que eu não conseguia, que eu sentia ele preso. Era como se eu mexesse ele, mas eu não tivesse vontade de mexer ele. Isso é uma coisa muito interessante que acontece quando você tem contato com esses tipos de outras energias. Aí viraram e um deles passa para mim mentalmente, não, você não está em outra dimensão. E aí, quando eles perceberam que eu estava consciente de onde eu estava ali, aí eles voltam, se olham e passam uma coisa entre os dois assim. Como é impressionante, ou como não é essa a palavra, mas assim, o que veio na minha cabeça, o que eles passaram pro outro, assim, como é louco, como é incompreensível
essa experiência de estar na Terra e ele não tem a menor consciência de quem ele é. Eles estavam assim, tipo, pô, tiramos na amostra do cara, tal, não sei o quê, é isso mesmo. Tirar na amostra do cara, tal, estamos aqui analisando. O cara vem, desperta aqui, pergunta, eu tô em outra dimensão, tô em não sei o quê, tal, porque eu até pensei, falei, desencarnei, né? Não, você não tá em outra dimensão. E eles voltam entre eles e falam assim, ele não tem consciência de onde ele tá e principalmente de quem ele é. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.